Bom dia a todos, amém? Graça e paz da parte do Senhor Jesus, Senhor nosso. Vou pedir só para baixar um pouquinho meu microfone. Nós estamos aqui, e como diz, ali, na posição, na projeção. Como é que é bom estarmos em culto ao Senhor, amém? Como é que é bom ver tantos rostos conhecidos essa manhã, saber que você está em casa também acompanhando, mas adorando o Senhor conosco. A igreja é isso, a igreja é um lugar de acolhimento, é um lugar de alimentar e de ser alimentado. A igreja é um lugar de encontro, mesmo nesses tempos de pandemia. A igreja é um lugar de derramamento do Espírito de Deus. É quando ouvimos a voz de Deus em comunidade. A igreja é um lugar de louvor. Eu sei que você louva em casa, e muita gente aqui canta, Muita gente aqui até toca e faz louvores em casa. Mas quando estamos em comunhão, na comunidade dos santos, é diferente. É diferente. Nós nos sentimos mais igreja, porque vemos nossos irmãos. Você está vendo seu irmão? Dá um tchau para ele, dá um tchau para ele, vira para lá, A gente não pode assim, tá se tocando, se abraçando, como a gente sempre fez. E aqui estamos orando, para que esse tempo de afastamento termine, e certamente há de terminar para voltarmos a nos abraçar, para voltarmos a trocar beijos, tapinha nas costas, cumprimentos, faz tanta falta mesmo. Mas estamos aqui nesta manhã, agradecendo a Deus pela semana que passou, pelos dias que vivemos. E eu, com muita alegria, digo isso, porque eu tive uma semana, mais uma vez, muito abençoada. Uma semana, como todos os irmãos aqui, de muito trabalho, de muito esforço, mas muito abençoada, porque Deus em tudo me acompanhou. Deus em tudo me guiou. Quem tem essa experiência, que levanta a mão. Quem levanta a mão? Olha que benção, que benção. Você também que está em casa, Puxa vida, que experiência, que semana. Foi luta, sim, foi batalha, sim, mas Deus esteve conosco, Deus nos acompanhou, Muralhas caíram, pontes foram construídas, e isso nós agradecemos a Deus. Eu quero, nesta manhã também, informar que nosso culto memorial, culto de ceia, será no próximo domingo, porque esta semana ficou imprensada, Na sexta-feira foi o dia do funcionário público e amanhã é um feriado nacional. Então, para que ninguém fique numa situação complicada, porque às vezes tem alguma coisa nesse momento para fazer, nós deixamos para o segundo domingo. Então, domingo que vem, no dia 8, nós teremos o nosso culto memorial pela manhã. Não perca, não deixe de vir. E também no dia 7, próximo sábado, às 17 horas, haverá aqui na igreja um culto infantil. A irmã Lívia é responsável, juntamente com outras irmãs, está distribuindo os convites, e eu agradeço a Deus, porque nós lentamente, com muito cuidado, e isso é importante, eu quero informar os irmãos, e os irmãos têm ciência disso, que a pandemia não acabou. O protocolo deve ser mantido. Nós estamos aqui com janelas todas abertas, com distanciamento, usando álcool gel, medindo a temperatura, porque isso é importante, é necessário. Então, que Deus nos abençoe nesse processo. É claro que o pastor, como está distante dos irmãos, não está usando máscara por causa da questão do microfone, mas o irmão tem que usar máscara aqui dentro, o tempo todo, tá? Quem vem ao culto, traga máscara também, porque aqui não pode circular sem máscara. Eu quero dar também meus parabéns aos aniversariantes da semana. Na quarta-feira, dia 4, quem aniversaria é o Luiz Roberto, é o Beto. Beto está aqui. Beto, vem aqui à frente, por favor, em nome de Jesus. Aqui embaixo, fica aqui embaixo, não podemos nos aproximar muito, Pode ficar aqui, acho que aqui pega o irmão na marra, aqui. Pode entrar aqui. Vê se está enquadrando ele, Emério. Ele entrou? Chega mais para o centro. Agora sim, agora o pessoal está de vendo, O Beto está fazendo aniversário. Isso na quarta-feira. E na sexta-feira, a irmã Tereza Matos, Nós também demos uma passadinha lá.
e com alegria ela nos recebeu. Vamos orar então nessa manhã? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e dizemos: Senhor, nós te agradecemos de coração por estarmos aqui como igreja do Senhor. Eu sei que nós somos muito bem-vindos na tua casa, é casa de oração, é casa, Senhor Deus, de derramamento do teu Espírito, onde ouvimos a tua voz, onde celebramos ao Cristo ressurreto, ao Cristo vivo, não um Cristo morto, mas um Cristo poderoso, um Cristo que abraça, um Cristo que se traduz em amor, em paz e liberdade. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do Beto, pela vida da irmã Teresa Matos, todos esses que têm aniversariado este ano, com muita alegria no coração, eles celebram isso, porque sabem que as dádivas do Senhor, as tuas misericórdias, estão se renovando a cada dia, e nós te louvamos. Abençoa a vida, Senhor Deus, desses irmãos, que eles prossigam entre nós, que eles sejam grandemente abençoados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Beto. Diz a palavra do Senhor, está ali colocado. Vamos falar todos juntos, como está aqui? Todas as coisas vêm do Senhor. Elas existem por meio dele e são para ele. A ele seja dada toda a glória por toda a eternidade. Amém? Mas assim fica frio, né? Assim, você fica em pé agora, meu irmão, e diz assim: eu dou glória ao Senhor. Vamos falar, vamos lá. Eu dou glória ao Senhor. Mais uma vez. Eu dou glória ao Senhor. E nós viemos aqui para isso. E vamos louvar o Senhor com o coração agradecido pela sua glória manifesta no meio do seu povo. Saudai o nome de Jesus, inário para o culto cristão, número 56. Nós temos uma pequena diferença entre a letra do inário e do cantor, então fiquem atentos, você que está em casa, para acessar ou abrir o seu inário, nós estamos usando a letra do inário para o culto cristão, número 56. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 glória. Glória, com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação. Perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, glória, glória. Glória, glória, com glória coroai. Ó tribos, raças e nações, ao Rei divino
quem quebrou os grilhões com glória, 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 com glória, A plena liberdade é alcançada somente em Cristo. Ainda de pé, vamos fazer o recitativo bíblico, né, que se encontra em 2 Coríntios 3:17. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E como é bom, né, sabermos que somos livres, né? Somos livres para adorar, para exaltar o nome do nosso Deus. Essa canção é da irmã Aline Barros, você consegue acessá-la. Se você também queria ouvir, eu gostaria de ouvir essa canção no meu celular, você pode pedir no grupo da igreja ou aonde nós, que a gente encaminha para você aqui do tempo. Qualquer que seja a canção, dê para a gente aquela canção que cantou, canta um pedacinho para a gente, que a gente encaminha para os irmãos, tá bom? Fiquem bem à vontade. Vamos louvar o Senhor. Somos livres. Isso, vamos encostar as palmas assim, ó, bem à vontade. A igreja celebra A liberdade conquistada por Jesus naquela cruz, de fé em fé, escreve a história, por onde passa, deixa marcas de Jesus. Vamos fazer com nossas mãos obras grandiosas que Deus planejou. Ele sustenta a nossa fé. Somos a igreja livre do Senhor. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. A igreja celebra a liberdade conquistada por Jesus naquela cruz, de fé em fé, escreve a história, por onde passa, deixa marcas de Jesus. Vamos fazer com nossas mãos obras grandiosas que Deus planejou. Ele sustenta a nossa fé. Somos a igreja livre do Senhor. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Nada pode nos deter, nada vai prevalecer contra os filhos do Senhor. Somos livres, envolvidos pela fé, cremos pra realizar grandes coisas no Senhor em todo o tempo. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário.
sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Quem tem poder sobre o pecado, o teu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Haverá um lindo dia em que as pessoas estarão diante de Cristo. Esse é o Senhor. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas vive e há de nos receber como Senhor. Cante conosco: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Louvemos. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou.
seja, Deus. Vamos estar orando ao Senhor, uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão, porque Ele nos tornou livre. Jesus, nós cantamos a Ti, Senhor, porque nós somos livres. Oh, Pai, o pecado outrora abundou, habitou nossa vida, mas hoje nós somos livres no Senhor. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa liberdade que temos de louvar e bendizer o Teu santo nome, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, porque enviaste Jesus para nos livrar, nos libertar do pecado, meu Deus. Muito obrigada por esse amor maravilhoso, por essa maravilhosa graça. Ó Pai, nós não somos merecedores, mas o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigada, Senhor, por esse amor, por essa bondade e misericórdia para conosco. Guarda-nos, Senhor, para louvar, para bendizer o Teu santo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos hoje, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor, meu irmão, o Senhor livra você de todas elas. Dependa do Senhor. Olhe para os montes, olhe para o Senhor. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não cochila, Ele não dorme, Ele olha permanentemente para o seu povo. Tome posse da palavra santa do Senhor, da palavra do Senhor, que é bênção para a nossa vida, para triunfarmos nos dias de dificuldades, sobre todas as coisas. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro
paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Pai, nós estamos diante de Ti, Pai. Nós estamos diante de Ti, Pai, nesta manhã, ó Deus, para dizer, ó Pai, que nós dependemos do Senhor, para dizer que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Pai, quantas vezes nossa vida vem temporal, Senhor Deus, quantas vezes nossa vida vem tempestades gigantescas, ó Deus, que querem, ó Deus, nos derrubar, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, nosso emocional é assolado, muitas vezes nosso emocional é destruído, Pai. Muitas vezes essas dificuldades passam para a nossa parte física, Pai. Nós sentimos no corpo muitas vezes as dificuldades, as lutas, Pai. Olha para a Tua igreja agora, Pai, nesse momento. Olha para as pessoas que estão do outro lado agora assistindo, prestando culto a Ti, ó Pai. Nesse momento, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, a alma geme de dor, Pai. Muitas vezes as dificuldades assolam, ó Deus, e muitas pessoas vivem com dificuldades em vida, em família, no trabalho, todas as coisas, porque sofrem dificuldades emocionais. Mas, Pai, o Senhor, ó Deus, a Tua palavra nos diz no Salmo 121, que é o Senhor, o guarda de Israel. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila, Pai. Ó Pai, ouça a oração daqueles que fazem neste momento, ó Deus, em silêncio, ó Deus. Mas muitas vezes a boca está em silêncio, mas a alma grita de dor, Pai. Ouça a oração, Pai. Cura, Senhor Deus. Restaura, Pai. Traz vida, Pai. Onde parece que há morte, traga vida, Pai. Traga consolo. Traga refrigério, Pai, para o Teu povo, para a Tua igreja. Traga aqueles que estão distantes de Ti, Senhor Deus. Ó Deus, esse é um espaço físico, ó Deus, usado para que Tua igreja esteja reunida, ó Deus. Esse é um espaço físico que o Senhor escolheu há tanto tempo atrás para que nós estivéssemos aqui Te glorificando, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, porque Tu és o nosso lugar seguro. Ó Deus, traga vida, traga esperança. Ó Deus, nós bem sabemos que um dia, ó Deus, não haverá um dia, Pai, estaremos diante de Ti. E nós bem sabemos que nesse dia, ó Deus, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais dificuldades. Tudo que era oculto estará claro, Pai. E é o Senhor, esse Deus que nós celebramos, é o Senhor Jesus Cristo. Nós que olhamos, ó Deus, para os montes e pedimos o socorro que vem de Deus. E o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós olhamos para Ti e cantamos assim: meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Cante bem alto. Tira a voz presa na garganta e cante bem alto. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Fique atento para essa outra parte agora, muito especial. Nós cantamos sobre liberdade e estaremos agora ouvindo a palavra do Senhor. Contexto, um versículo que é muito conhecido esse versículo, mas
a palavra de Deus traz novidade permanentemente, porque o Espírito Santo, ele fala às vezes que ele quer, conforme ele quer, e no versículo tão conhecido como esse, ele sim pode trazer coisas novas para o nosso entendimento. Preste atenção, ore ao Senhor, preste culto e conheça um pouco mais sobre a verdadeira liberdade. Em Cristo existe plena e verdadeira liberdade. Amém? Eu saúdo você em nome daquele que disse que tudo é possível para Deus. Amém? Cristo disse isso. Tudo é possível para Deus. Eu posso estar me dirigindo a alguém que diz assim: pastor, naquilo que eu estou preso, nem Deus me tira. Na situação que eu estou envolvido, nem o Senhor. Não pense assim. Não creia desse modo. Não desacredite a palavra de Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para Deus. Graça e paz, meus irmãos. Desde que cheguei à primeira igreja batista em Cordeiro, quase 4 anos, eu faço como sempre fiz quando fui ordenado pastor. Eu não dou relatório à igreja, não aqui, não no púlpito, né? Das atividades pastorais. Quem eu visito, eu não faço isso. Por crer na palavra de Jesus, que diz que nós não devemos fazer do serviço cristão motivo de propaganda e marketing. Então, mas agora eu devo reconhecer que nós que aqui ministramos, e aqui eu incluo, né? Não estão aqui agora, mas já estão aí embaixo. Eu incluo aqueles que ministram comigo, estão quase sempre comigo, muitos ensaios, né? Também os irmãos do apoio, que nos ajudam, que há um cansaço, reconheço isso, há um cansaço que estamos vivendo nos últimos 7 meses. E esse cansaço é devido a nós termos um número muito reduzido de pessoas realizando as atividades da igreja. Por isso eu peço aos irmãos que estejam orando. Se você está orando, ore mais. Se você não está orando, comece a orar, para que o Senhor nos sustente, amém? Para que o Senhor nos fortaleça. E nessa manhã, eu quero que consideremos a afirmação de que em Cristo há a verdadeira liberdade. Há quase 2000 anos atrás, quando o sistema mundial era escravocrata, quando a população, por exemplo, de Roma, cerca de 2/3 era composta de escravos, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, escreveu dizendo o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esta palavra do apóstolo Paulo foram ditas aos seguidores de Jesus, né, os seguidores do Nazareno, a igreja primitiva, aqueles do caminho, lá no primeiro século. E são uma importante verdade, relevante até hoje, para nós do século 21. Ao longo da sua carta à igreja da Galácia, Paulo fala sobre como é que a morte de Cristo tira o medo do meio de nós. Você sabe que nós estamos vivendo no meio e sob palavras de morte. Eu nunca vi a televisão falar tanto de morte. Aí você fala assim: mas pastor, por quê? É para infundir medo nas pessoas. Eu não posso crer que seja diferente. Nós temos que enfrentar uma situação, não é ter medo da situação. Quem tem medo não enfrenta. Quem conhece a situação toma suas precauções, toma seus cuidados, mas enfrenta a situação, não se acovarda, não se retira. E Deus, então, nas palavras do apóstolo Paulo, fornece perdão, fornece restauração duradoura, e diz: olha, foi para a liberdade, não foi para esse aprisionamento do medo que Cristo nos libertou. Não é para você viver com medo da morte, viver com medo da doença, viver com medo do assalto, viver com medo de uma série de coisas. Tudo bem, nós tomamos precauções, não abusamos, né, como alguns dizem,
Não ultrapassamos os limites, mas viver eternamente com medo, como se você não soubesse o que vai acontecer depois. Não, foi para isso que Paulo disse essas palavras. Cristo nos libertou, não apenas para um dia, mas para toda a eternidade Ele nos libertou. E se você é discípulo de Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você aceitou na condição de Senhor e Salvador, se você foi liberto por Jesus, você tem liberdade. Eu sei que você sabe que essa liberdade e aquilo do qual você foi livre é de tudo aquilo que pode nos aprisionar. Tudo aquilo que pode nos aprisionar. Alguns falam assim, é do pecado. E tem muita coisa além do pecado que pode nos aprisionar. Pense bem. Eu olho para o mundo de hoje e parece haver, eu vejo pessoas presas de fato em alguma forma de escravidão. Pare um momento e pense nas pessoas que você conhece que estão sobrecarregadas de culpa. A culpa aprisiona. Estão presas pelo medo, escravizadas por hábitos pecaminosos, por ideias e conceitos, que cristalizam, petrificam o coração, estão presas ali, estão amarradas ali. Você pode até pensar, pastor, mas eu conheço gente que está presa mesmo, está na cadeia mesmo. Sim, é fato, mas há prisões virtuais também, mentes e corações aprisionados. O diabo tem trazido cativo tanta gente, que até acha que está livre. Tem gente que pensa, eu estou livre. Não, você está cativo do diabo. É o que diz a palavra de Deus. Você pode até pensar que um amigo da igreja, nossa igreja ou qualquer outro, você pastor, de fato, aquela pessoa não parece que vive a liberdade em Cristo, nem parece que foi liberta por Cristo. Ele vive com tanto medo, com tanto pavor, com tanta coisa aqui, agarrado ali. Mas Cristo não morreu para libertá-lo de tudo isso? Paulo escreveu sobre o legalismo. Paulo escreveu sobre o nominalismo. Aquele que guardava os dias, aquele que guardava as horas também, aquele que estabelecia limites, que você podia andar ou não andar, fazer ou não fazer, não toca, não manuseia. A comida diferenciada. Como isso tudo fosse importante ou mesmo decisivo no reino de Deus. Não é. Paulo diz, não é. Olha, eu sou de tradição, podemos dizer assim, evangélico batista, a família toda. Respeito a minha história, a nossa história. Sigo os seus princípios e doutrinas, senão não seria pastor. Porém, eu não fecho os olhos ao erro. Isso eu não faço. Eu não fecho os olhos ao erro. E não me ajunto com aqueles que praticam o erro. Batista ou não, de qualquer denominação, eu não me ajunto. Não encontro também na palavra de Deus nenhum respaldo para o exclusivismo da salvação a partir da religião organizada. Não, por aí não. É somente pela fé, no nome de Jesus, arrependimento e fé, que seremos salvos. Aliás, 31, dia de ontem, foi o dia da reforma. E você agradeceu a Deus, por tantos anos, séculos de cegueira espiritual, séculos de tradição, aprisionando milhões e milhões de pessoas que não tinham acesso à palavra de Deus. Foram libertas também. Muito bem, Jesus dirá no final, vinde bendito do meu Pai. Ele não dá nome, Alguns dizem assim, ele fala da boiada, mas não fala o nome do boi. Não, Jesus não fala, vinde bendito do meu Pai. Então ele não nominou, ele não chamou, ele não denominou nenhum tipo, nenhum credo, nenhuma denominação. Então cuidado com isso. Nós somos chamados de fato para sermos livres. Paulo diz que Jesus já nos libertou, e ele disse isso, meus irmãos, com cadeias nas mãos e cadeias nos pés. Ele disse, Cristo me libertou, e ele estava preso. Então pega agora a sua Bíblia e leia João 8, 31 até o versículo 36. João 8, 31 a 36. Diz assim, você pode pegar ou acessar, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a pergunta fundamental dessa mensagem é a seguinte: se Cristo já nos libertou, se verdadeiramente nos libertou, por que há tantos cristãos que ainda parecem estar acorrentados e ainda viver uma espécie de cativeiro? Se Jesus já nos libertou, por que tantos estão acorrentados pelo medo, pelo pecado, pela culpa, por desejos errados, aos conceitos equivocados, às ideias esquisitas, aos costumes estranhos, bizarros, às ilusões sem esperança e às coisas que esse mundo oferece? Se é verdade que Cristo morreu para nos libertar do fardo do pecado, creia que, infelizmente, muitas vezes optamos por voltar e pegar o fardo de volta. Eu vou contar uma história. Diz que certa vez, o pai estava cortando a grama e está lá, no jardim. Aí vem um filho de 3 anos, Quem tem filho, neto, assim, 3 anos, assim, Levanta a mão. Ih, tem, ó. Então você sabe como é que é. Aí o filho pediu para ficar perto dele. Pai, deixa eu ficar aqui pertinho. Você, tá bom, fica aqui. Mas antes, ele segurou na mão do menino. Aí ele fez igual o índio, Índio faz assim, tá? Você não sabe. Índio não fala assim, não. Índio se ajoelha, Aí fala assim, olhando nos olhos da criança. Bem lá no olho da criança, segurando na mão dele. Falou assim: ó, meu filho. O nome dele era Kelvin, Kelvin, olha, você pode brincar aqui no jardim. Você pode ir, para a porta do lado, tá vendo o vizinho? Lá tinha cerca de grama, cerca assim, de cerca viva, tinha uma passagem. Você vai lá para o outro lado, e brinca na porta do seu amigo, não tem problema. Você pode ir no escorregador, você pode ir no balanço, você pode ir lá para trás do quintal, brincar com o cachorro, você pode voltar para dentro de casa, brincar com seus brinquedos, você pode assistir televisão, ou você pode ficar aqui me assistir aparando grama. Todas essas coisas você pode fazer, você tem minha permissão para fazer. Mas tem uma coisa: você está vendo a rua lá? Aí ele viu a rua, não vai na rua não. Você pode brincar com isso tudo, mas na rua você não vai não. Vai não, é muito perigoso. Você não pode brincar na rua. Você entende o que eu estou dizendo? Você entendeu o que o papai está falando? Sim, papai. Aí o Kelvin de 3 anos acenou a cabeça. Eu sei. Aí o pai largou a mão do filho. E diz a história que o filho correu direto para o meio-fio, parou no meio-fio, botou o pezinho na rua, olhou para ele e falou assim: viu? Não aconteceu nada. Nós somos assim. Nós somos assim. Exatamente assim. Depois de compreender toda a liberdade que o pai lhe deu, deliberadamente ele foi na direção do único lugar que não poderia ter ido. Seu pai lhe disse: não vá lá, é perigoso. Mas ele foi. Porque essa é a natureza humana, meus irmãos. As crianças fazem assim, os adolescentes fazem assim, os jovens fazem assim, adultos fazem assim, idosos também fazem assim, todo mundo age igualzinho. E não pense que a sua criação conservadora, seus pais rígidos, a sua criação na igreja, seja ela liberal ou não, vai fazer diferença. Não faz. Não ache que a sua experiência de vida ou o seu diploma da parede vai fazer diferença. Não vai fazer não. Lá no fundo, lá no íntimo, nós queremos ser livres, sim, mas para fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos ser livres para viver de acordo com nossas próprias regras. O que a gente tem dentro da cabeça? Nós queremos ser livres para tomar nossas próprias decisões sobre o que é certo, sobre o que é errado. A realidade é que a rejeição de fazer as coisas que os outros dizem está no âmago, está no conflito do homem e da mulher com Deus, nosso Pai Celestial. Deus nos criou, Deus nos ama, Deus quer nos guiar, Ele quer nos manter seguros, Ele quer derramar sobre nós as suas muitas bênçãos. Lembre-se que o Senhor disse à nação de Israel: eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos para prosperar a vida de vocês, não é para prejudicar vocês. Eu tenho planos para lhe dar uma esperança e um futuro. O que Israel fez? Foi no sentido contrário. Foi no sentido contrário. Deus tem muito reservado para os seus filhos, para você que está aqui, para você que me ouve. Deus tem, mas mesmo assim a humanidade muito frequentemente olha para o Pai Celestial: ah, Senhor,
eu conheço as tuas promessas, eu sei das tuas bênçãos, mas tudo que nós vemos são as restrições que Deus adverte para nos proteger. Evite isso. Ah, mas é isso que eu quero fazer. Não faça assim. Ah, mas é isso que eu quero fazer. Restrições são para o nosso bem, restrições para nos proteger do perigo. Frequentemente olhamos para além da liberdade, além das promessas que Deus nos oferece, e parecemos nos concentrar nas restrições que são, como falei, para o nosso bem. São para obter o melhor da vida, o melhor de Deus. Então nós precisamos nos deixar levar confiadamente nas suas mãos, como cantamos aqui, né? O lugar seguro é junto de Deus, não longe dele. Então deixe Deus ter autoridade, ter senhorio sobre a sua vida. Ouça a palavra de Deus. Jesus disse aos judeus que nele criam: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos, e você conhecerá a verdade, e a verdade há de te libertar. Mas sabe que isso irritou a multidão? A pessoa ficou chateada. Não. Nós somos livres. Nunca servimos a ninguém. Não, que isso? Você está enganado? Somos de descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus retruca, olha, em verdade vos digo que todo aquele que peca é escravo do pecado. E Paulo, ele coloca na mesma toada, né? Em Romanos 6, 16 a 18. Olha, vocês não sabem que quando vocês se apresentam a alguém como escravos obedientes, vocês são escravos daquele a quem obedece. Não tem jeito. Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus que outrora, escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino que te foi confiado, e que tem sido libertado do pecado, agora são servos da justiça. Você percebeu? Paulo faz uma colocação muito clara. Você de alguém é servo. De alguém você serve. Você não tem como ficar sozinho. Espiritualmente falando, ou você serve ao inimigo de nossas almas, ou você serve a Deus. Mas alguém você serve. Ou você é escravo do pecado, e aí não se colocou ainda debaixo da autoridade de Deus, ou você é servo de Deus, e está livre do poder do pecado. Olha, atenção, que eu não falei que você deixou de ser pecador, não, né? Eu falei que você está livre do poder do pecado. Não há outras opções abertas para a humanidade, não há meio termo. O oposto de ser um servo de Deus é uma falsa liberdade, no qual aparentemente você está no comando da sua própria vida. Mas eu disse, aparentemente, na realidade não está. Satanás quer nos enganar, pensando que é assim. Se você não é servo de Deus, infelizmente você é escravo do pecado. Agora a pergunta que eu faço é por quê? Por quê? Um jovem universitário, ele comentou certa vez com um pastor idoso, tinha aquele pastor de cabelo branquinho, né? O pastor está chegando lá também, né? Mas por enquanto não. Mas só que aquele pastor tinha um cabelo bem branquinho e um jovem universitário, ali posudo, né? Falou assim, olha, pastor, Deus é apenas uma muleta psicológica. Aí prosseguiu, né? Significa, pastor, que qualquer pessoa que acredita em Deus não é forte o suficiente para se manter por conta própria? Ali todo orgulhoso. O pastor de cabelo branco. Ele assustou o jovem universitário quando ele concordou com a afirmação. Ele falou assim, de fato, Deus é uma muleta. Mas quem é que não está mancando? Está todo mundo quebrado. Quem é que não está mancando aí? Está todo mundo, meus amados, todos nós, né? Toda a humanidade está mancando. Está mancando mesmo. O mundo está quebrado. O mundo não é perfeito. As notícias desse mundo falam, como disse aqui, morte, intolerância, violência, vício, corrupção, injustiça social, toda sorte de maldade. Quem é que não está quebrado aqui? Quem é que não está mancando aqui? Isso não é só em algumas partes do mundo, todo mundo. O interessante é que na maioria do mundo, segundo a ONU, se vive em liberdade, ou pelo menos política, né? Liberdade. Liberdade de expressão, para xingar o outro, né?
Liberdade de ir e vir, para entrar na casa do outro também. Liberdade de fazer o que quiser com o seu corpo, inclusive se envenenar. Liberdade com a sua mente, para difamar também o outro. Olha, eu não quero ser escravo do conservadorismo machista, eu não quero. Mas também não quero ser prisioneiro do pensamento feminista. Eu também não quero, eu não quero me juntar àqueles que odeiam, não sei se você odeia, eu não quero me juntar àqueles que odeiam os que desfraudam as bandeiras, né, do LGBT+. Tem gente que desfrauda e assume, mas eu não quero estar entre aqueles que odeiam o pessoal do LGBT. Mas também não posso concordar com um comportamento que desagrada a Deus. Olha, eu não comungo com a ditadura do politicamente correto, mas também não agirei de modo que os meus atos e palavras gerem qualquer tipo de escândalo. Eu não sou prisioneiro do lulismo, mas também não sou do bolsonarismo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Mas tem gente que se deixa prender. Estende as mãos, né? E se aprisiona. Coloca a cabeça, se aprisiona. E entra naquilo. Vira um prisioneiro. Eu quero me dirigir então a você nessa manhã que se acha correto, ou pensa que ser correto, você acha que faz tudo correto. Contudo, não confie em Deus para dirigir os seus passos. Você está fazendo certo, mas não confie em Deus para dirigir os seus passos. Eu quero falar com você que se acha escolado, ou até descolado, preparado ou inteligente, o suficiente para não servir a Deus como Ele convida. Eu sou descolado, eu sou escolado, pastor, eu estudei. Eu te convido então, nessa manhã, para servir a Deus como Ele convida. Você lembra que os israelitas foram libertos do Egito? Mas ao invés de viver em liberdade que o Senhor lhes deu, ao invés de serem gratos, porque toda manhã o maná caía do céu, eles se voltaram para Deus e disseram: olha, no cardápio está faltando pepino, no cardápio está faltando alho. Eles não plantavam maná, o maná caía do céu. Em vez de agradecerem a Deus, né? Não, Senhor, o cardápio aqui está faltando pepino, está faltando alho. Os gálatas tomaram o mesmo rumo. Ao invés de viver em liberdade, Cristo providenciou. Eles pensavam que precisavam de algo mais. Os gálatas permitiram que os homens entrassem no meio deles e espalhassem uma heresia. Os gálatas foram enganados, pensando que precisavam de algo mais para ganhar a liberdade e a salvação. Paulo é claro quando diz que não podemos ganhar nossa salvação. Aí não. Se você tentar ganhar sua salvação, você vai negar a verdade da graça de Deus, o qual, né, a reforma pregou com tanta intensidade. Como é que você vai comprar a salvação? Paulo diz que a morte e a ressurreição de Cristo é que justifica a cada um de nós diante de Deus. Amém? É o sacrifício de Jesus que nos restaura a um relacionamento correto com Deus. E se você foi liberto do pecado, você não está livre para pecar. Você entende a diferença? A liberdade não é para pecar. Nós somos resgatados e um preço pago foi muito alto. Nós fomos salvos de uma vida pecaminosa vazia, trazidos da liberdade por meio do precioso sangue de Jesus. Então você tem a liberdade de estar num relacionamento real com Deus que te ama, e que não vai passar por mim, é direto, você com o Senhor, não precisa de nenhum sacerdócio, é direto você com Deus. Mas me deixe fazer uma pergunta muito importante nessa manhã, a você que está em casa também. É uma alegria para você ser cristão? Para mim é, mas para você é uma alegria ser cristão? Eu não estou querendo dizer que você tem que estar sempre, né, feliz, não, nesse conceito de felicidade humana. Eu não quero dizer que você tem que estar sempre sorrindo. Eu quero perguntar, ser cristão para você de fato é uma alegria ou um fardo? É contentamento ou é um peso? Infelizmente algumas pessoas acham que é um fardo, que é um peso, e porque acham que ser cristão tem mais a ver com aquilo que nós não fazemos. Aí começam a acusar a igreja não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo.
Ser cristão é aquilo que você não faz. Mas é aquilo que você faz. Na Roma Antiga, eles desenvolveram uma maneira particularmente horrível de lidar com alguns assassinos. A pessoa matava alguém, aí eles pegavam o assassino e pegavam o corpo da vítima. Estava morto, né? Amarravam o assassino com a vítima, com o corpo da vítima, e deixavam lá na cadeia. Ele ficava de cara a cara com o que ele fez, com a maldade dele, dias e dias, fome e sede, até que ele morria também. E aquele corpo ali, né, em decomposição do lado dele, para lembrá-lo do que ele fez. E tem gente que faz a mesma coisa, Você já foi perdoado, amém? Você já foi perdoado. A sua vida anterior foi crucificada com Cristo. Por que você está levando esse fardo? Não tem mais nada que te prenda, nem o seu passado. Porém, sem o perdão dos pecados, não há como as pessoas escaparem de ficar cara a cara com esse tormento da vida velha. A pessoa fica voltando lá, né, naquele cadáver, né, naquele mau cheiro. Não foi para isso que Cristo nos libertou. O evangelista, Dr. Moody, ele foi convidado certa vez para pregar num domingo de manhã, como hoje. Foi convidado. Mas o pastor avisou o seguinte, falou assim: Dr. Moody, tem um grupo aí da congregação que sempre sai antes do final da mensagem. Antes do final eles escapolem, eles vão saindo. Tudo bem. O Dr. Moody levantou-se para pregar. Ele falou assim: essa manhã eu quero pregar para 2 tipos de pessoas. Eu vou falar para 2 tipos de pessoas nessa manhã. Primeiro, eu vou me dirigir aos pecadores. E depois, eu vou falar aos santos. E diz que ele começou a pregar aos pecadores 40 minutos. Depois ele falou assim: olha, agora eu parei de falar aos pecadores, os pecadores podem partir, fiquem os santos. Pela primeira vez, o pastor da igreja testemunhou que os membros da congregação que saíam, não saíram. Eles se consideravam o quê? Santos. Não? Você é escravo do pecado ou é um servo de Deus? A Bíblia nos diz 3 coisas que nos tornam livres. Eu vou concluir aqui. As Escrituras. Leia a Bíblia. A Bíblia, as Escrituras nos libertam da mentira. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Essa declaração, a verdade libertará, agora recentemente tem sido usada até politicamente, né? E politicamente é até correta. Mas atenção, o colonialismo, o comunismo e o nazismo são 3 sistemas políticos opostos no espectro ideológico, né? Só que os 3, colonialismo, o nazismo e o comunismo, foram construídos sob mentiras. E só trouxeram, ou quase trouxeram, por muito tempo, mais de 500 anos, morte, escravidão, miséria, a milhões e milhões de pessoas. E foram construídos sob mentiras. Você que acha que tem experiência, que tem estudo, então vá. Você que está em casa, vá à palavra de Deus. A verdade do conhecimento para a salvação está na Bíblia, mas não é para o seu próprio entendimento, não é para fazer religião para o homem, é para você ser liberto, porque ter conhecimento e continuar prisioneiro não faz sentido. Conheça a verdade vai te libertar. A segunda coisa que nos liberta é crer no Senhor Jesus. Esse nos liberta de todo pecado. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nicodemos era legalista, foi liberto. Zaqueu, era um explorador do povo, foi liberto. A mulher samaritana vivia em devassidão moral, ela foi liberta. O ladrão na cruz era um criminoso e foi liberto. Maria Madalena foi possessa de demônios e também foi liberta. Muitos, milhões foram libertos em Cristo a liberdade. A terceira coisa que nos liberta, além da palavra, além de Jesus, é viver no Espírito. E aí sim, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Muita atenção.
Ora, o Senhor é esse Espírito, nós lemos aqui, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Porque ao longo da história, meus irmãos, você pode rastrear o desejo da humanidade por cerimônias religiosas, e todo um ritualismo, e toda uma parlamentária, né? E todo um ritual. Mas quando você tem um relacionamento com Deus vivo, com o Espírito vivo de Deus, você sai desse ritualismo vazio, desse negócio teatral, né? E fala com Deus, fala assim: ô paizinho, papai, olha para mim agora. Você deixa esse cerimonialismo todo, essa religião baseada em regras, numa adesão legalista, com mandamentos de homens, inúteis. Você começa então a ter sede de um relacionamento verdadeiro e vivo com o próprio Deus. Não com apaziguamento de regras, né, e cerimônias. Essa é uma experiência libertadora. No Espírito Senhor há de fato liberdade. E que experiência é viver no Espírito? Creia. Saiba que a liberdade política nos torna cidadãos livres, mas a liberdade espiritual nos torna santos livres, amém? Você lembra do filho pródigo? Ele usou a sua liberdade para fazer um monte de bobagem, se tornou prisioneiro. Mas quando ele voltou para casa, o pai lhe deu as sandálias. Falei assim: olha, você continua tendo liberdade para ir e vir, mas aqui é melhor, tá? Aqui é muito melhor. Nós não somos prisioneiros. Eu não sou prisioneiro. Eu sou filho do Pai amado. Eu sou filho do Pai amado. Eu sou filho do Pai amado. Eu creio, eu sei. Ele me diz isso. Nessa manhã, que você viva de fato em Cristo, onde temos plena liberdade. Amém? Eu vou colocar aí uma tela no qual tem o telefone do pastor e da igreja. Você pode falar comigo. Há pessoas me ligando, que você, pelo Espírito de Deus, seja mais uma. Há pessoas falando comigo, e nós podemos conversar. Há pessoas que entram em contato comigo, fazem algumas perguntas, eu respondo, e eu vou, se Deus me der força, né, eu vou continuar respondendo, porque eu tenho um maior prazer e alegria em fazê-lo. Foi para isso que Cristo me chamou, para isso que Ele me convidou a segui-lo e a servi-lo. Amém? Nós vamos cantar o hino de número 406 do cantor cristão, Confiar em Cristo, é o nome deste hino. Vamos nos colocar em pé também, é o momento dízimo e oferta. Nós vamos colocar também na tela o número da agência e conta da igreja, o qual você que está ouvindo, você que está nos vendo, poderá também acessar, poderá fazer uso disto, abençoando os seus irmãos, abençoando o ministério, né? Abençoando o reino de Deus, para que você seja igualmente abençoado. Que Deus nos fortaleça, nos ajude a continuar servindo e seguindo ao Senhor, usando os nossos dízimos e ofertas para estender o reino de Deus a todo mundo. Amém? Louvemos. Com bastante alegria, todas as vozes cantando, exultando no Senhor. Louvemos ao Senhor. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo já confio em teu nome, em teu poder. Cristo bem amado, faz em minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo,
confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora no submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Nós estaremos logo mais à noite. Eu te convido a vir, né? Eu convido a estar conosco, a participar. Você que está se conectando a nós, participe também. É muito importante, né? O que nós fazemos como culto, como alimentação espiritual. Às vezes passa a semana toda e nós não nos alimentamos corretamente de modo espiritual. Aí você fica muito fraco. E o pastor não quer que você se enfraqueça, mas louve o Senhor conosco, né? Ore conosco, participe conosco. Vamos servir ao Senhor logo mais à noite também, a partir das 19h30. E como falei, nós teremos no dia 7, próximo sábado, o encontro do culto infantil sob o comando da irmã Lívia. Depois nós poderemos dar alguma orientação. Que Deus a todos abençoe. Vamos então, nesse momento, louvar ao Senhor. Dizer que a sua graça nos acompanhe.